O sol do meio-dia caía como chumbo derretido sobre a praça de Quixeramobim, no coração do sertão cearense. Era dia de feira e a praça fervilhava de gente. Comerciantes gritavam seus preços, crianças corriam entre as barracas, mulheres regateavam com vendedores de tecido e rapadura. Foi quando o silêncio cortou o burburinho como uma faca. O coronel Tertuliano dos Santos acabara de chegar montado em seu cavalo branco, tão imponente quanto cruel. Suas esporas de prata tilintavam a cada passo do animal. Atrás dele, 6 capangas armados até os dentes. Todos conheciam o coronel, dono de 3 fazendas, controlador de poços d'água, cobrador de impostos que nem existiam. Mas o que chamou a atenção de todos não foi o coronel, foi o menino que ele arrastava pelo braço. Zé Miúdo tinha apenas 14 anos. Magro como um galho seco, pele queimada do sol, roupas remendadas mais vezes do que se podia contar. Seus olhos castanhos, fundos e assustados, olhavam para o chão enquanto o coronel o puxava com força brutal. "Atenção, povo de Quixeramobim!" A voz do coronel ecoou pela praça. "Quero que todos vejam o que acontece com atrevidos que não conhecem seu lugar." A multidão se aglomerou em círculo. Curiosidade mórbida misturada com medo. Ninguém se mexia, ninguém ousava falar. O coronel jogou Zé Miúdo no chão de terra batida, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Esse fedorento, esse vaqueirinho imundo, teve a audácia de olhar para minha filha. Cuspiu as palavras como se fossem veneno. Olhou nos olhos dela, como se fosse gente. De longe, escondida na sombra da igreja, Rosinha dos Santos observava tudo com o coração partido. Seus olhos verdes brilhavam de lágrimas que ela não podia derramar. Ela tinha 15 anos. E sim, tinha conversado com Zé Miúdo na beira do açude alguns dias antes. Ele tinha sido gentil, educado. Tinha lhe mostrado onde os pássaros faziam ninho. Tinha sorrido de um jeito que fez o coração dela pular. Mas para o pai dela, aquilo era um crime imperdoável. "Você acha que porque minha filha sorriu para você, isso te faz igual a nós?" Tertuliano pegou Zé Miúdo pelo colarinho esfarrapado da camisa. "Vou te ensinar definitivamente qual é o seu lugar nesse mundo." O coronel arrancou a camisa do menino com um puxão violento, expondo as costelas salientes e as costas já marcadas por cicatrizes antigas de trabalho duro. Foi quando pegou o chicote. "Alguém aqui tem coragem de defender esse ninguém?" Desafiou Tertuliano, girando o chicote no ar. Silêncio absoluto. Apenas o vento quente do sertão arrastando a poeira entre as pernas imóveis da multidão. Mas o que o coronel Tertuliano não sabia, o que ninguém naquela praça imaginava, é que debaixo de uma árvore jurema, a exatos 40 metros dali, um homem observava tudo. Ele vestia um gibão de couro cheio de cartucheiras. Um chapéu de couro jogava sombra sobre seu rosto angular e marcado pelo sol. Seus olhos claros, frios como gelo, não piscavam. Sua mão direita descansava casualmente no cabo de um rifle Winchester. Ao lado dele, escondidos entre as sombras e os arbustos, outros 11 homens. Todos armados, todos esperando um sinal. Esse homem era Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, Lampião. E aquele menino sendo humilhado no centro da praça era o filho do único homem que 3 anos antes salvou a vida de Lampião quando o mundo inteiro queria vê-lo morto. "Cabra!" Lampião sussurrou para Corisco ao seu lado. "Se ele encostar aquele chicote no menino, eu acabo com esse coronel." "Capitão!" Corisco respondeu baixinho. "Tem uns 50 homens armados nessa praça. Se começar tiroteio, então vai começar." Lampião disse simplesmente destravando o rifle. Na praça, o coronel levantou o chicote. "Fique até o final para descobrir como Lampião transformou essa humilhação na maior lenda de vingança que o sertão já conheceu." Se você está curtindo essa história insana, deixa aquele like agora e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhuma história épica do sertão brasileiro. Vem comigo que essa história vai te deixar de boca aberta.
Para entender o que estava prestes a acontecer naquela praça, precisamos voltar 3 anos no tempo. Era uma noite sem lua. O tipo de noite que o sertanejo teme, porque é quando as coisas ruins acontecem, quando os espíritos andam, quando o mal se solta. Lampião estava correndo há 2 dias sem parar, ferido, sangrando, exausto. O tenente Lucena e sua volante de 40 soldados estavam em seu encalço. Eles tinham preparado uma emboscada em Canudinho e Lampião quase não escapou com vida. Uma bala tinha raspado seu ombro, outra atravessado sua coxa. Ele tinha se separado do bando. Estava sozinho. Pela primeira vez em anos, Virgulino Ferreira estava vulnerável. Preciso encontrar abrigo. Ele sussurrava para si mesmo, cambaleando pela caatinga. O sangue deixava um rastro na terra seca. Ou vou morrer aqui, como um cachorro. Foi quando viu uma luz fraca, uma casinha de taipa, pequena e miserável, no meio do nada. Lampião não tinha escolha. Ele arrastou-se até a porta e bateu fracamente. Ajuda, por favor. A porta se abriu lentamente. Um homem magro, de uns 35 anos, apareceu. Pele queimada do sol, mãos calejadas de trabalho, olhos bondosos, mas cansados. José Venâncio. Ele olhou para o homem ferido à sua porta. Reconheceu imediatamente o gibão de couro cheio de balas, o rifle, o chapéu característico. Meu Deus do céu, é você. Me ajude! Lampião desabou, e José o segurou antes que caísse completamente. José Venâncio podia ter feito várias coisas naquele momento. A recompensa pela cabeça de Lampião era de 50 contos de réis. Uma fortuna. Com aquele dinheiro, ele e o filho nunca mais passariam fome. Poderiam ter terra própria, animais, uma vida decente. Tudo o que José precisava fazer era deixar Lampião ali e ir chamar os soldados. Mas José Venâncio olhou para aquele homem sangrando em seus braços e não viu o bandido mais procurado do Brasil. Viu um ser humano precisando de ajuda. Entre, rápido. José o puxou para dentro e fechou a porta. Pai, uma voz fina veio do canto escuro da casinha. Era Zé Miúdo, com apenas 11 anos na época. Quem é? Vai dormir, menino? José disse firmemente. E não fala disso para ninguém. Para ninguém. Sim, senhor. Durante aquela noite, José Venâncio tratou os ferimentos de Lampião com o que tinha. Cachaça para limpar, pano rasgado para fazer bandagem, ervas que sua falecida avó tinha lhe ensinado a usar. Por que está me ajudando? Lampião perguntou entre dentes cerrados de dor. Porque minha mãe me ensinou. José respondeu simplesmente. Se um homem chega à sua porta pedindo ajuda, você ajuda. Não importa quem seja. Mas você sabe quem eu sou. Ah, sei. Todo mundo sabe. Mas olha, capitão. José olhou nos olhos de Lampião. Eu não sei se as histórias que contam sobre o senhor são verdade ou mentira. Eu não sei se o senhor é herói ou bandido. Isso não é da minha conta. Minha conta é que tem um homem ferido na minha casa e eu vou tratar dele, porque é o certo. Lampião ficou em silêncio por um longo momento. Depois, algo brilhou em seus olhos. Não lágrimas, algo mais profundo. Você é um homem bom, José Venâncio. Sou só um homem, capitão, tentando viver direito. Nos dias seguintes, a situação ficou perigosa. A volante do tenente Lucena passou pela região 3 vezes. Interrogaram todo mundo, reviraram casas, ameaçaram, bateram. Quando chegaram na porta de José, ele estava sossegado. Viu algum homem ferido por aqui? Perguntou o tenente. Não, senhor, só eu e meu filho. Posso dar uma olhada? À vontade, senhor. Eles reviraram a casa. Lampião estava escondido no forro do telhado, mal respirando. Zé Miúdo estava sentado na porta, brincando com um carrinho de madeira, o coração batendo como tambor. Se você tá mentindo pra mim, vaquerinho. O tenente encostou a arma na cabeça de José. Eu volto aqui e acabo com você e seu moleque, entendeu? Não tô mentindo não, senhor. José respondeu, olhando direto nos olhos do soldado. Palavra de homem. Os soldados foram embora.
José esperou até ter certeza de que eles tinham ido. Então ajudou Lampião a descer do forro. Você mentiu por mim, Lampião disse. Arriscou sua vida, a vida do seu filho. Fiz o que era certo. José. Lampião segurou os ombros do vaqueirinho. Você não me conhece. Eu já matei homens. Já roubei. Já fiz coisas que Deus não vai me perdoar. Mas você me tratou como gente, não como animal, não como monstro. Porque é o que o senhor é, capitão, gente. Lampião ficou mais 10 dias na casa de José. Durante esse tempo, ele viu como eles viviam. A pobreza extrema, a comida racionada. O menino, Zé Miúdo, que acordava às 4 da manhã para ajudar o pai com as vacas do coronel. Que nunca reclamava, que sonhava em aprender a ler. Viu a dignidade daquelas pessoas, a honra, a bondade em meio à miséria. E algo quebrou dentro de Lampião. No dia em que ele finalmente se recuperou o suficiente para partir, ele chamou José para conversar. José Venâncio, disse Lampião, com uma seriedade que fez o ar ficar pesado. Você me salvou quando o mundo inteiro queria me ver morto. Você dividiu o pouco que tinha comigo. Você arriscou tudo. Não precisa agradecer, capitão. Escuta! Lampião levantou a voz, mas não em raiva, em emoção. Eu vou fazer um juramento. E quando Virgulino Ferreira da Silva faz um juramento, ele cumpre. Sempre. Lampião tirou uma medalha de Nossa Senhora das Dores que carregava no pescoço. Sua mãe tinha dado para ele antes de morrer. Juro pela alma da minha mãe, pela memória do meu pai, por tudo que é sagrado. Ele segurou a medalha com as 2 mãos. Se um dia você ou sua família precisarem de mim, eu estarei lá. Não importa onde, não importa quando, não importa o perigo. E se alguém ousar fazer mal a você ou ao seu filho, eu juro que essa pessoa vai conhecer um inferno que nem o capeta imaginou. Capitão. José tinha lágrimas nos olhos. Não precisa jurar nada. Mas eu preciso, Lampião gritou. E agora tinha lágrimas também. Porque homens como você são raros, José. No meio de tanta podridão, tanta maldade, tanta covardia, você foi decente comigo. Me tratou como ser humano quando nem eu mesmo me via mais assim. Ele colocou a medalha nas mãos de José. Guarda isso. Se um dia precisar, manda recado para mim com essa medalha. Onde quer que eu esteja, eu vou largar tudo e vir. Essa é minha palavra. José pegou a medalha com mãos trêmulas. Vou guardar, capitão, mas espero nunca precisar usar. Eu também espero. Lampião sorriu tristemente. Mas o sertão é traiçoeiro, e homens bons sempre sofrem nas mãos dos ruins. Ele se virou para Zé Miúdo, que observava tudo de longe. Menino, Lampião se ajoelhou na altura dos olhos do garoto. Você tem olhos de quem não esquece, de quem não perdoa, mas não deixa a raiva consumir você. Seja forte como seu pai, honrado como ele. Entendeu? Sim, senhor. Zé respondeu com voz fina. Se alguém um dia mexer com você, aguenta firme, não mostra fraqueza. E se precisar, seu pai sabe como me encontrar. Lampião montou em seu cavalo. Antes de partir, olhou mais uma vez para aquela casinha miserável. Vocês 2 me ensinaram que ainda existe bondade nesse mundo, disse ele. Vou carregar isso comigo pro resto da vida. E sumiu na caatinga. José nunca imaginou que 3 anos depois ele estaria morto, picado por uma cobra enquanto trabalhava, e que seu filho precisaria daquele juramento. Mas Lampião nunca esqueceu. Nunca. E agora você vai entender por que esse juramento se tornou o pior pesadelo do coronel Tertuliano. Voltamos àquele dia terrível na praça de Quixeramobim. O coronel Tertuliano levantou o chicote. O couro estalou no ar com um som seco que fez várias pessoas na multidão estremecerem. 10 chicotadas, anunciou o coronel, para esse fedelho aprender que existe lugar para cada um nesse mundo. Zé Miúdo fechou os olhos. Pensou no pai, morto há 6 meses. Pensou na mãe, doente em casa. Pensou em Rosinha e no sorriso dela à beira do açude. E esperou a dor. Plash!
A primeira chicotada cortou suas costas como fogo líquido. Zé mordeu o lábio até sangrar, mas não gritou. "Grita!" ordenou o coronel. "Quero ouvir você gritar!" Plash! A segunda foi pior. A pele abriu. Sangue começou a escorrer, mas Zé Miúdo permaneceu em silêncio. Seus olhos, que estavam fechados, se abriram, e dentro deles havia algo novo, algo que não estava lá antes. Raiva. Raiva pura, concentrada, fervente. Na multidão, as pessoas começavam a se mexer desconfortáveis. Alguns desviavam o olhar, outros sussurravam entre si. "Isso não está certo. É só um menino. Alguém devia fazer alguma coisa." Mas ninguém fazia, porque todos conheciam o poder do coronel Tertuliano. Todos sabiam o que acontecia com quem o desafiava. O coronel preparou a terceira chicotada. Foi quando uma voz cortou o ar como um trovão. "Tertuliano!" Todos se viraram. No meio da praça, como se tivesse materializado do nada, estava um homem de gibão de couro. Chapéu puxado para frente, rifle na mão, olhos claros brilhando perigosamente sob a sombra do chapéu. Lampião. E atrás dele, em semicírculo, 12 cangaceiros. Todos armados, todos com os rostos duros como pedra. O mercado inteiro congelou. Mulheres pegaram seus filhos no colo. Homens deram passos para trás. Comerciantes fecharam suas barracas apressadamente. O coronel Tertuliano empalideceu. O chicote caiu de suas mãos trêmulas. Capitão! Lampião!" Sua voz falhou. Lampião caminhou lentamente em direção ao coronel. Cada passo dele ecoava na praça silenciosa. O som das esporas, o ranger do couro, o tilitar das balas nas cartucheiras. "Você sabe quem é esse menino?" Lampião perguntou, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. É só um vaqueirinho, capitão." "Esse menino!" Lampião rugiu de repente, fazendo metade da praça pular de susto. "É filho de José Venâncio." Silêncio absoluto. "José Venâncio." Lampião continuou, agora mais calmo, mas não menos perigoso. "O homem que me salvou quando você, seu verme covarde, pagava soldados para caçar minha cabeça. O homem que arriscou a vida dele e do filho para me proteger. O homem mais honrado que já conheci." O coronel começou a tremer visivelmente. Eu não sabia, capitão. Eu juro que não sabia." "Não sabia?" Lampião deu mais um passo. "Você não sabia que esse menino perdeu o pai há 6 meses? Não sabia que ele trabalha de sol a sol para suas vacas para sustentar a mãe doente? Não sabia que ele nunca fez nada de errado na vida dele?" "Capitão, eu posso explicar." "Cala a boca." Lampião se virou para Zé Miúdo, que ainda estava de joelhos sangrando. O rei do cangaço se abaixou e segurou o rosto do menino com uma das mãos. Com a outra, limpou o sangue que escorria dos lábios dele. "Levanta, filho", disse Lampião suavemente. "Ninguém mais vai te humilhar." Zé Miúdo levantou-se com dificuldade. Suas pernas tremiam, mas ele se manteve firme. "Seu pai me pediu para cuidar de você se algo acontecesse com ele." Lampião continuou. "Ele sabia que esse mundo é podre, que gente como esse coronel esmaga gente como vocês sem pensar 2 vezes." Lampião tirou seu próprio lenço e amarrou ao redor das costas de Zé para estancar o sangramento. "Mas eu fiz um juramento, e quando Virgulino Ferreira faz um juramento..." Ele se virou lentamente para o coronel Tertuliano. "Ele cumpre." O coronel caiu de joelhos. "Capitão, por favor, eu tenho família, eu posso compensar, eu posso..." "Família?" Lampião interrompeu. "Você tem família? Esse menino também tinha um pai que morreu trabalhando para você, uma mãe que está morrendo de tanto passar fome, e você humilha ele, chicoteia ele. Por quê? Porque ele olhou para sua filha?" Lampião olhou ao redor, para a multidão. "Alguém aqui acha que esse menino merecia isso? Alguém?" Silêncio. "Alguém aqui acha que um homem tem o direito de bater num menino porque ele é pobre?" Mais silêncio. Mas agora as pessoas começavam a balançar a cabeça. Não achavam. "Então vamos fazer o seguinte." Lampião pegou o chicote do chão. "Vamos ver como é do outro lado." Os olhos do coronel se arregalaram em pânico total. "Não!
Por favor, eu imploro. Tira a camisa. O quê? Tira essa camisa agora ou eu arranco com bala. Com mãos tremendo tanto que mal conseguia desabotoar, o coronel Tertuliano tirou sua camisa de linho fino importada. Sua barriga grande e pele branca, que nunca conheceu trabalho duro, ficaram expostas. A multidão observava em silêncio tenso. Lampião entregou o chicote para Zé Miúdo. Quantas ele te deu? 2, capitão. Zé respondeu, sua voz mais firme agora. Então são 2 para você dar nele, com força. O menino pegou o chicote, mas hesitou. Capitão, meu pai sempre dizia que vingança não é caminho de gente boa. Lampião se ajoelhou novamente na altura dos olhos do garoto. Colocou as mãos nos ombros dele. Escuta bem, Zé. Seu pai era um homem santo. Melhor que eu, melhor que qualquer cangaceiro que já conheci. E ele tinha razão sobre vingança. Lampião fez uma pausa. Mas isso aqui não é vingança. É justiça. Tem diferença. Vingança é você ir atrás de quem não mexeu com você. Justiça é você devolver na mesma moeda para o que mexeu. No sertão, Zé, se você deixa um cachorro te morder sem mostrar os dentes, ele vai continuar mordendo. Vai morder sua mãe, seus irmãos, todo mundo que você ama. Lampião apontou para o coronel. Esse homem te humilhou, te bateu, cuspiu em você, na frente de todo mundo. Se você não fizer nada, todos vão achar que podem fazer o mesmo. Entende? Isso aqui não é sobre raiva. É sobre respeito, sobre mostrar que você não é capacho de ninguém. Zé Miúdo olhou para o chicote em suas mãos, depois para o coronel, depois para a multidão e entendeu. Ele levantou o braço. Plash! A primeira chicotada cortou as costas gordas do coronel, que gritou como porco no matadouro. Ah! Para! Por favor! A multidão não se mexeu. Alguns até sorriram. Quantos deles tinham sido humilhados por esse homem? Quantos tinham perdido terras, dinheiro, dignidade para ele? Zé Miúdo deu a segunda chicotada. Plash! Chega! Eu imploro! Chega! Lampião levantou a mão. Pronto, Zé. 2, igual ele te deu. O menino soltou o chicote, mas Lampião não tinha terminado. Ele se virou para a multidão. Escuta aqui, povo de Quixeramobim! Sua voz ecoou pela praça. Eu sei que muitos de vocês sofrem nas mãos desse coronel. Eu sei que ele rouba terras, cobra impostos que não existem, humilha, bate, ameaça. As pessoas começaram a murmurar entre si. Então eu vou fazer uma pergunta. Lampião continuou. Quantos de vocês já foram humilhados por esse homem? Quantos já perderam algo para ele? Levantem a mão. Por um momento, ninguém se mexeu. Medo, sempre o medo. Então uma mão se levantou. Um velho de cabelos brancos, João 7 Cordas, músico da cidade. Ele tomou meu violão, disse o velho com voz trêmula. Disse que eu devia 3 meses de aluguel da casa, mas eu tinha pagado. Ele pegou meu violão e disse que tinha queimado. Outra mão se levantou. Dona Clara, viúva de 40 anos. Ele tomou a terra do meu falecido marido. Disse que tinha uma dívida. Meu marido nunca deveu nada para ninguém. Mais mãos. 5, 10, 15. Ele bateu no meu filho. Matou meu cachorro. Cobrou pedágio para eu passar na estrada. Botou fogo na minha roça. Em poucos minutos, quase metade da praça tinha a mão levantada. Lampião olhou para o coronel com uma mistura de raiva e nojo. Viu isso, Tertuliano? Metade dessa cidade te odeia. A outra metade tem medo de você. Ninguém te respeita de verdade. Ninguém te ama. Você tem poder? Tem. Tem dinheiro? Tem. Mas não tem honra, não tem dignidade. O coronel chorava no chão, segurando as costas sangrando. Lampião pegou o rifle. Eu podia te matar agora, seria fácil. Uma bala, fim. E sabe de uma coisa? Ninguém aqui ia chorar, alguns até iam comemorar. Ele engatilhou a arma e apontou para a cabeça do coronel. A praça inteira prendeu a respiração. Mas eu não vou fazer isso. Lampião abaixou a arma. Sabe por quê? Porque morte fácil é para covarde. Você vai viver, mas vai viver fazendo o certo. Ele se virou para a multidão. Cada pessoa que teve algo roubado por esse coronel se apresente amanhã na frente da casa dele. Ele vai devolver tudo. Terras, dinheiro,
objetos, tudo. Se ele tiver vendido, ele compra de volta. Se ele tiver quebrado, ele paga o dobro. Lampião olhou de volta para Tertuliano. E se eu descobrir que você não cumpriu? Se eu descobrir que você continuou com suas sacanagens, eu volto. E da próxima vez não vai ter conversa. Entendeu? Sim, capitão. Eu juro. Eu vou devolver tudo. Tem mais uma coisa. Lampião continuou. A partir de hoje, Zé Miúdo não trabalha mais para você. Ele vai trabalhar para dele. Você vai dar metade das suas vacas para ele. E vai dar a casa que era do pai dele, que você tomou de volta. Mas, capitão... Lampião pressionou o cano do rifle contra a testa do coronel. Mas o quê? Nada, capitão. Tudo bem, como quiser. Ótimo. Lampião guardou a arma. Ah, e mais uma coisa. Ele se aproximou bem perto do ouvido do coronel e sussurrou, mais alto o suficiente para os mais próximos ouvirem. Se você encostar um dedo em Rosinha por causa disso, se você fizer ela sofrer porque ela conversou com Zé, eu não vou só te matar. Eu vou fazer você implorar pela morte primeiro. Claramente entendido, o coronel mal conseguiu assentir, de tanto que tremia. Lampião se afastou e olhou para Zé Miúdo. Vem, menino, vamos levar você num médico. Mas essa não foi a parte mais chocante da história. O que aconteceu depois mudou o destino de todos eles. Nos 3 dias que se seguiram àquele evento na praça, a cidade de Quixeramobim parecia ter virado de cabeça para baixo. Lampião e seu bando ficaram acampados nos arredores. Não escondidos, às claras. Era uma mensagem clara. Ele estava vigiando. Se o coronel não cumprisse o prometido, haveria consequências. E o coronel Tertuliano cumpriu. No primeiro dia, uma fila de mais de 60 pessoas se formou na frente da casa grande do coronel. Cada uma com sua história de injustiça. Cada uma esperando reparação. Dona Clara foi a primeira. O coronel, ainda com as costas enfaixadas da surra, entregou-lhe a escritura da terra do falecido marido, sem dizer palavra, com os olhos baixos. João Sete Cordas recebeu um violão novo, importado, muito melhor que o antigo. O velho chorou. Um por um, o coronel pagou suas dívidas, devolveu terras, compensou perdas. A fortuna que ele havia construído em cima do sofrimento alheio estava sendo desfeita, tijolo por tijolo. Seus próprios capangas observavam em silêncio, alguns com satisfação mal disfarçada. Afinal, muitos deles também tinham sido maltratados pelo patrão. Zé Miúdo recebeu 50 cabeças de gado, a antiga casa de seu pai, que estava ocupada por um dos capangas do coronel, e uma quantia em dinheiro suficiente para sustentar sua mãe por anos. É sua herança, disse Lampião ao menino. Seu pai trabalhou a vida toda para esse homem. Isso é o mínimo que você merece. Na tarde do segundo dia, algo inesperado aconteceu. Rosinha dos Santos fugiu de casa. Ela pegou apenas uma trouxa com algumas roupas, a Bíblia da mãe falecida, e foi direto ao acampamento de Lampião. Capitão, ela disse com a voz firme apesar do medo. Eu quero falar com Zé Miúdo. Os cangaceiros olharam uns para os outros. Lampião estudou a menina por um longo momento. Você sabe o risco que está correndo, menina? Seu pai pode achar que você foi sequestrada. Meu pai sabe que eu saí por vontade própria. Deixei uma carta. E não me importo com o que ele pensa. Lampião sorriu. Ele respeitava a coragem. Zé, tem uma moça aqui para te ver. Zé Miúdo apareceu de trás de uma árvore onde estava limpando o rifle que Lampião tinha lhe dado. Quando viu Rosinha, congelou. Menina, você não devia... Posso falar com você? A sós? Lampião fez um gesto com a cabeça e os 2 jovens se afastaram um pouco, mas ainda à vista do bando. Zé, Rosinha começou, com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito, por tudo. Eu nunca quis que aquilo acontecesse. Você não tem culpa de nada, Zé respondeu baixinho. Foi seu pai, não você. Mas eu não fiz nada. Eu fiquei lá, parada, assistindo você ser humilhado, e Você não podia fazer nada, Zé interrompeu suavemente.
ele teria batido em você também. Não me importo, ela explodiu. Você não merecia aquilo. Você só foi gentil comigo. Você me mostrou os pássaros, me fez rir, me tratou como gente, não como a filha do coronel todo mundo tem medo. Ela respirou fundo. Zé Miúdo, eu vim aqui te dizer uma coisa. Eu não ligo que você seja pobre. Eu não ligo que você seja vaqueirinho. Eu não ligo pro que meu pai pensa ou pro que a cidade pensa. Eu gosto de você. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o vento nas folhas. Rosinha, Zé finalmente disse, eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou ninguém. Você merece alguém melhor. Você é o único que sempre me tratou como pessoa, não como objeto. Você olhou nos meus olhos quando falava comigo. Você riu das minhas piadas ruins. Ela pegou na mão dele. Você é a única pessoa real que eu já conheci. Zé olhou para aquelas mãos entrelaçadas. A dele, calejada e cheia de cicatrizes. A dela, macia e delicada. Eu não sei o que vai acontecer, Rosinha. Lampião tá falando em me levar com ele. Diz que eu tenho jeito para cangaço. Então eu vou com você. O quê? Zé arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Cangaço não é vida para moça. Tem outras mulheres no bando. Dadá, Corisco, tem a Sila. Mas... Zé Miúdo, ela disse firme. Eu passei 15 anos da minha vida numa gaiola de ouro. Meu pai decidia tudo. Com quem eu falava, onde eu ia, o que eu vestia. Eu não quero mais essa vida. Eu quero viver, mesmo que seja difícil, mesmo que seja perigoso. Mas eu quero viver de verdade. Zé olhou nos olhos verdes dela e viu determinação, viu coragem, viu... liberdade. Eu não sei se posso te proteger. Eu não preciso que você me proteja. Eu preciso que você me deixe ficar do seu lado. De longe, Lampião observava tudo com um sorriso no rosto. Corisco, ele disse ao seu braço direito. Tô vendo ali o que eu acho que tô vendo? Se for um casal de jovens completamente apaixonados e loucos, então sim, capitão. Amor no sertão. Lampião disse filosoficamente. É a coisa mais bonita e mais perigosa que existe. Vai deixar a menina ficar? Lampião pensou por um momento. Vou dar escolha a eles, mas algo me diz que esses dois estão prontos para enfrentar o mundo juntos. Naquela noite, houve uma reunião no acampamento. Lampião, Zé Miúdo, Rosinha e os principais cangaceiros do bando. Zé, Lampião começou, você tem duas escolhas. Primeira, você fica aqui, toca sua vida, cuida da sua mãe, vive em paz. Você já tem gado, tem casa, tem futuro. Segunda escolha, você vem comigo. Vira cangaceiro, vida dura, vida perigosa, mas vida de liberdade. Ele olhou para a Rosinha. E você, menina, pode voltar para a casa do seu pai. Ele vai te perdoar. Vai arranjar um casamento bom para você com algum filho de fazendeiro. Vida confortável, segura. Ou eu vou com Zé. Ela interrompeu. Não importa para onde. Lampião sorriu. Vocês são loucos. Sabem disso? Talvez. Zé respondeu. Mas eu aprendi uma coisa nesses dias, capitão. Aprendi que a vida é curta. Meu pai morreu trabalhando para os outros. Nunca teve nada dele. Nunca foi livre de verdade. Eu não quero isso para mim. Ele segurou a mão de Rosinha. E eu aprendi que quando você encontra algo valioso nesse mundo, você não solta. Não importa o que venha. Tá decidido então. Lampião bateu na mesa. Bem-vindos ao cangaço, mas tem regras. E começou a explicar o código. Nunca matar inocentes, nunca roubar de pobre, sempre ajudar quem ajudou você, sempre honrar sua palavra. E tem mais uma regra. Lampião disse olhando sério para os dois. Vocês dois são jovens, apaixonados, vão querer ficar juntos, eu entendo. Mas no meu bando, as coisas são feitas direito. Se vocês vão ficar juntos, vão casar, direito, na frente de Deus. Mas, capitão, Zé começou, nada de mas. Eu não comando um bando de desordeiros. Eu comando homens e mulheres de honra. Vocês querem ficar juntos? Então casam. Hoje mesmo eu arranjo um padre.
E foi assim que, na noite do terceiro dia, debaixo de um céu estrelado do sertão, Zé Miúdo e Rosinha dos Santos se casaram. O padre Sebastião, que devia favores a Lampião, celebrou a cerimônia. Os cangaceiros foram testemunhas. A mãe de Zé, trazida em uma carroça, chorou de emoção. Até o coronel Tertuliano apareceu, não para abençoar, mas para aceitar. Ele olhou para a filha e ela olhou de volta, sem medo, sem submissão. Você está fazendo uma escolha, ele disse a ela. Uma escolha que não tem volta. Eu sei, ela respondeu, e é a melhor escolha que já fiz. O coronel balançou a cabeça e foi embora, derrotado, humilhado, mas de certa forma, respeitando a coragem da filha. No quarto dia, Lampião e seu bando partiram. E com eles iam 2 novos membros, Zé Lamparina, o nome de cangaço que Lampião deu ao menino, e Rosinha, que se tornou Rosa do Sertão. Os anos que se seguiram foram de transformação para Zé Lamparina. Aquele menino magro e assustado se tornou um homem, forte, ágil, letal quando necessário, mas compassivo quando possível. Lampião o treinou pessoalmente. Ensinou-lhe a atirar com rifle, revólver, espingarda. Ensinou-lhe a rastrear, a sobreviver no sertão com nada, a ler as estrelas, a prever chuvas e secas. Mas mais importante que tudo isso, ensinou-lhe sobre honra. Zé, Lampião disse uma noite, enquanto acampavam perto do Rio São Francisco. Muita gente pensa que cangaceiro é bandido, assassino, ladrão. E tem cangaceiro que é mesmo, mas eu não sou, e você também não vai ser. Ele pegou um graveto e começou a desenhar na terra. No sertão existe a lei dos homens, e existe a lei de Deus. A lei dos homens é para rico, para o pobre só tem chicote e prisão. Mas a lei de Deus, essa é para todo mundo. E qual é a lei de Deus, capitão? Simples. Trata os outros como quer ser tratado, ajuda quem te ajudou, protege quem não pode se proteger, não seja covarde, não minta, não mate sem razão e sempre, sempre mantenha sua palavra. Zé absorveu esses ensinamentos como terra seca absorve chuva. Em sua primeira missão real, ele foi testado. O bando interceptou uma comitiva de 3 homens ricos viajando entre floresta e salgueiro. Lampião ordenou o assalto. Dinheiro, joias, relógios, tudo no chão. Os homens obedeceram tremendo, mas um deles, o mais velho, tinha uma medalha no pescoço. Por favor, o velho implorou, podem levar tudo, mas essa medalha foi da minha mãe. É a única coisa que tenho dela. Um dos cangaceiros riu. Medalha de ouro? Essa fica com a gente, velho. E arrancou a corrente do pescoço do homem com um puxão violento. Foi quando Zé Lamparina deu um passo à frente. Devolve a medalha. O cangaceiro olhou para ele com raiva. Quem é você para dar ordem, molequinho? Eu disse, devolve a medalha. Ou o quê? Zé sacou o revólver num movimento tão rápido que ninguém viu. O cano estava pressionado contra a testa do cangaceiro em menos de 1 segundo. Ou eu resolvo isso do meu jeito. Lampião observava tudo de longe, sem interferir. Era um teste. O cangaceiro, vendo a determinação nos olhos de Zé, cuspiu no chão e jogou a medalha. Zé pegou e devolveu ao velho. Desculpa por isso, disse ele. Nós não somos ladrões de recordação de família. O velho pegou a medalha com lágrimas nos olhos. Obrigado, meu filho. Que Deus te proteja. Depois que a comitiva partiu, sem o dinheiro, mas com suas lembranças, Lampião se aproximou de Zé. Você quase matou um dos nossos por causa de uma medalha. Não, capitão. Eu quase matei um dos nossos porque ele ia desrespeitar o código que o senhor me ensinou. Lampião ficou em silêncio por um momento. Depois, sorriu. Seu pai ficaria orgulhoso de você, Zé Lamparina. Esse tipo de atitude fez Zé ganhar respeito rápido dentro do bando. Ele não era o mais forte. Não era o melhor atirador, embora fosse muito bom. Mas tinha algo mais importante. Princípios. E Rosinha, ela também se transformou.
A menina delicada da cidade aprendeu a cavalgar horas sem descanso. Aprendeu a carregar armas, a cozinhar no meio da caatinga, a cuidar de ferimentos, a sobreviver. Mas ela nunca perdeu sua suavidade, sua bondade. Era ela quem convencia Lampião a poupar pessoas, a dar segundas chances, a enxergar o lado humano mesmo nos inimigos. Capitão, ela dizia, violência gera violência. Se a gente fizer igual aos coronéis que nos oprimem, a gente vira igual a eles. E Lampião escutava, porque ele respeitava aquela menina que teve coragem de largar tudo por amor. Zé e Rosinha se tornaram lendas dentro do cangaço. O casal inseparável. Ele, o guerreiro justo. Ela, a alma compassiva. Em uma ocasião, salvaram um comboio de retirantes que estava sendo atacado por bandidos. Bandidos de verdade, não cangaceiros. Zé matou 3 homens naquele dia, mas salvou 40 famílias. Em outra, Rosinha convenceu Lampião a não queimar uma fazenda porque havia crianças dentro. O fazendeiro era cruel, sim, mas as crianças não tinham culpa. Queima o celeiro, ela sugeriu. Leva o gado, assusta o fazendeiro, mas deixa a família viver. E assim foi feito. Os anos passaram, 1925, 1926, 1927, 1928. Zé Lamparina se tornou um dos cangaceiros mais respeitados do bando, segundo apenas de Corisco na hierarquia. Ele e Rosinha tiveram um filho. Lampião pessoalmente apadrinhou o menino, que foi batizado de José Virgulino. José pelo avô, Virgulino por Lampião. Esse menino vai ter vida melhor que nós, Zé disse, segurando o filho nos braços. Eu prometo, nem que eu tenha que morrer para isso. Mas o sertão é cruel. E promessas são difíceis de cumprir. Era 1929 quando tudo começou a desmoronar. O governo tinha intensificado a perseguição ao cangaço. Novas volantes, melhor armadas, melhor treinadas, recompensas maiores. E pior, informantes por toda parte. Lampião sentiu a pressão. Tá ficando difícil, Zé, ele disse uma noite. Cada vez mais difícil. A gente aguenta, capitão. Você tem filho agora, tem esposa, já pensou em sair, recomeçar em outro lugar? O senhor tá me mandando embora? Não, tô te dando escolha, liberdade, a mesma que seu pai me deu quando me escondeu. Não era obrigação dele, ele escolheu. Agora eu escolho te dar a chance de viver em paz. Zé ficou em silêncio por muito tempo. Capitão, eu agradeço, de coração, mas enquanto o senhor estiver vivo, eu não abandono. O senhor foi como um pai para mim quando eu perdi o meu. Não vou te trair. Lampião colocou a mão no ombro do jovem. Você tem o coração do seu pai, Zé Lamparina. Honrado demais para esse mundo. Mas nem todos no bando tinham o mesmo coração. Juvenal, um cangaceiro que tinha entrado no grupo há 2 anos, estava com inveja de Zé. Inveja da proximidade dele com Lampião. Inveja do respeito que ele tinha. E o pior, Juvenal estava sendo pago pelo governo para entregar informações. Ele era um traidor. Uma noite, enquanto o bando acampava perto de Mossoró, Juvenal desapareceu. Voltou 3 horas depois. Cadê você estava? Corisco perguntou desconfiado. Caçando. Peguei 2 tatus. Era mentira. Ele tinha ido encontrar o tenente Bezerra, comandante da volante, e informado exatamente onde o bando estava. O ataque veio ao amanhecer. Bang, bang, bang. Tiros de todos os lados. A volante tinha cercado o acampamento durante a noite. Emboscada! Lampião gritou. Todo mundo para cima! Se espalhem! Foi o caos. Cangaceiros correndo, atirando, morrendo, soldados avançando. Zé pegou Rosinha e o filho. Vai para aquela grota, eu seguro eles. Não vou deixar você. Rosinha, pelo amor de Deus, protege nosso filho. Foi a primeira e única vez que Zé gritou com ela. Rosinha viu a determinação e o desespero nos olhos dele. Pegou o menino e correu. Zé ficou para trás, cobrindo a fuga dela. Ele atirava com precisão mortal. Derrubou 5 soldados, 6, 7, mas havia muitos. Uma bala pegou seu ombro, outra sua perna.
Ele caiu. Foi quando viu Juvenal, não lutando, mas observando de longe com um sorriso no rosto. Naquele momento, Zé entendeu tudo. Traidor! Ele gritou, levantando o revólver. Mas antes que pudesse atirar, uma coronhada o acertou na cabeça. Tudo ficou preto. Quando acordou, estava amarrado, mãos nas costas, cercado de soldados. Esse aqui é o tal Zé Lamparina? Perguntou o tenente Bezerra. É sim, senhor, respondeu Juvenal, chegando perto. Braço direito do Lampião. Bom trabalho, Juvenal. Seus 20 contos estão garantidos. Zé cuspiu na direção do traidor. Judas, você vendeu seu bando por moedas. Juvenal deu um soco em Zé. Cala a boca, você não é nada. Era um menininho choramingando na praça. Só tá aqui porque Lampião tinha pena de você. E você? Zé respondeu, sangrando pelos lábios. Só tá aqui porque não tem honra. Mas olha nos meus olhos, Juvenal. Olha bem, isso aqui não acaba assim. Ah, é? Você vai fazer o quê? Tá amarrado, vai morrer. Sua mulher e seu filho vão morrer. Acabou, Lamparina. Mas Juvenal estava errado, porque naquele momento, a 500 metros dali, escondida numa grota com o filho nos braços, Rosinha não estava sozinha. Lampião tinha encontrado ela, e quando Lampião descobriu que Zé tinha sido capturado, o rei do cangaço sentiu uma raiva que não sentia há anos. Capitão, Rosinha implorou, salva ele, por favor. Eu vou, Lampião disse com uma voz tão fria que dava medo. E vou fazer muito mais que isso. Ele chamou Corisco e outros 8 cangaceiros que tinham sobrevivido. Eles levaram Zé Lamparina, o filho de José Venâncio, o menino que jurei proteger. Vamos buscar ele, e todo mundo que ficou no caminho vai virar história de terror. O resgate foi brutal. Lampião e seu grupo atacaram o comboio de soldados na estrada para Mossoró. Era 10 cangaceiros contra 40 soldados. Mas Lampião lutou como se fosse 100 homens. Ele atirava, rolava, atirava de novo. Seus homens faziam o mesmo. A estratégia era confundir, espalhar medo, causar caos. E funcionou. Os soldados, acostumados a perseguir cangaceiros em fuga, não estavam preparados para um ataque direto, organizado, feroz. Em 20 minutos, 15 soldados estavam mortos. Os outros fugiram. Lampião encontrou Zé amarrado numa carroça, espancado, mas vivo. Capitão, Zé murmurou. Sabia que ia vir. Claro que eu ia vir, seu cabra burro. Lampião cortou as cordas. Você acha que eu esqueci meu juramento? Zé sorriu, apesar da dor. Juvenal, ele é o traidor. Eu sei e vou cuidar dele. Não demorou muito para encontrar Juvenal. Ele estava escondido em Mossoró, na casa de um primo, esperando receber a recompensa. Lampião entrou na casa à noite, sozinho. Apenas ele e Juvenal. Juvenal puxou a arma, mas Lampião foi mais rápido. Desarmou-o com um movimento e jogou-o no chão. Você traiu seu bando, seus irmãos, por dinheiro. Eu não tive escolha. Eles ameaçaram minha família. Mentira! Lampião gritou. Você não tem família. Você é órfão desde criança. Você mentiu para entrar no bando. Mentiu sobre tudo. E quando teve chance, traiu. Lampião colocou o cano do revólver na boca de Juvenal. Eu vou te matar. Mas primeiro, você vai sofrer. Vai sofrer por cada homem bom que morreu por sua causa. E Lampião cumpriu sua palavra. Não vou descrever o que ele fez, mas dizem que os gritos de Juvenal foram ouvidos por toda a cidade. Quando amanheceu, o corpo do traidor estava pendurado na entrada de Mossoró com uma placa. Este é o destino de traidores. Lampião. Depois do ataque em Mossoró e do resgate de Zé, Lampião sabia que as coisas tinham mudado. Tá ficando quente demais, ele disse para o bando reunido. Eles quase pegaram a gente e vão tentar de novo, com mais força. Ele olhou para Zé, ainda se recuperando dos ferimentos. Zé Lamparina, você lutou como poucos, sangrou pelo bando, provou sua lealdade 1000 vezes, mas agora eu não tô pedindo, eu tô ordenando. Você, Rosinha e o menino vão embora. Capitão,
Não tem discussão. Lampião bateu na mesa. Seu filho tem 3 anos. Ele precisa crescer, ter escola. Você já cumpriu sua parte. Mais que cumpriu. Seu pai salvou minha vida. Você viveu como cangaceiro, honrando a memória dele. Mas agora... Lampião respirou fundo. Agora você vai viver, de verdade. Vai dar para o seu filho a vida que você e seu pai nunca tiveram. Zé tinha lágrimas nos olhos. Mas, capitão, quem vai? Eu vou ficar bem. Lampião interrompeu, também emocionado. Eu sempre fico, mas você merece paz, merece velhice, merece ver seu filho crescer. Ele colocou as mãos nos ombros de Zé. Você foi o filho que nunca tive, Zé Lamparina. Me fez lembrar que ainda existe bondade nesse mundo, mas eu não vou ser o responsável por tirar isso do seu filho, entende? Rosinha entrou na sala, segurando o pequeno José Virgulino. Capitão tem razão, Zé, ela disse suavemente. Nosso filho precisa de um futuro. A gente deu nossa parte. Agora é hora de viver para ele. Zé olhou para o filho, para a esposa, para Lampião e assentiu. Mas se o senhor precisar, se um dia, eu sei onde te encontrar. Lampião sorriu. E você sabe onde me encontrar, mas espero que nunca precise. 3 dias depois, Zé Lamparina, Rosinha e o pequeno José Virgulino deixaram o cangaço. Lampião lhes deu ouro, dinheiro, armas e cavalos. Vão para o sul, Bahia, ou mais longe. Mudam de nome, começam de novo. A despedida foi difícil. Zé abraçou cada cangaceiro. Corisco, Dadá, Moita Brava, todos que tinham sido sua família nos últimos anos. Mas o abraço mais longo foi com Lampião. Obrigado, capitão, por tudo, por honrar a memória do meu pai, por me ensinar a ser homem, por me dar uma família. Obrigado a você, Zé, por me lembrar por que eu faço isso, por me mostrar que ainda vale a pena lutar pelos bons. Eles se separaram. Zé, Rosinha e o filho montaram nos cavalos e começaram a cavalgar. Quando estavam quase fora de vista, Zé olhou para trás uma última vez. Lampião ainda estava lá, observando. Ele levantou a mão. Um aceno simples, Zé retribuiu, e nunca mais se viram. Zé miúdo, ele voltou a usar o nome verdadeiro, e Rosinha se estabeleceram em um pequeno vilarejo no interior da Bahia, perto de Bom Jesus da Lapa. Compraram um pedaço de terra com o dinheiro que Lampião tinha dado, construíram uma casa, plantaram milho, feijão, mandioca. Viveram como gente simples, gente comum. Ninguém sabia que aquele casal trabalhador era, na verdade, antigos cangaceiros. Ninguém imaginava que aquele homem calmo que vendia feijão na feira tinha matado 17 homens em sua vida de cangaço. José Virgulino cresceu, aprendeu a ler e escrever. Foi para a escola na cidade mais próxima. Era inteligente, curioso. Pai, ele perguntou um dia, aos 10 anos, por que você tem tantas cicatrizes? Zé olhou para as marcas em seus braços, peito, costas. Tive uma vida difícil antes, filho, mas agora tem você, e isso vale todas as cicatrizes do mundo. Os anos passaram. 1930, 1935. Notícias do cangaço ainda chegavam. Lampião ainda estava vivo, lutando, atacando, fugindo, mas estava ficando mais velho, mais cansado. Zé ouvia essas notícias com o coração apertado. Parte dele queria voltar, ajudar seu velho capitão, mas ele tinha feito uma promessa. Você está pensando nele de novo, Rosinha disse uma noite deitada ao lado do marido. Como você sabe? Porque eu te conheço. Toda vez que ouve notícias sobre Lampião, você fica com aquele olhar distante. Eu devia estar lá, com ele. Você está exatamente onde deve estar. Aqui, comigo, com nosso filho, dando a ele a vida que você nunca teve. Zé segurou a mão da esposa. Você tem razão, como sempre. Mas em 1938, a notícia chegou. Zé estava na feira quando ouviu os gritos. Mataram Lampião, cortaram a cabeça dele. O mundo de Zé girou. Ele largou as sacas de feijão que carregava e correu até a banca do vendedor de jornal. Lá estava, na primeira página, a foto horrível. As cabeças de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros expostas na escadaria de Piranhas.
Zé sentiu náusea, raiva, tristeza profunda. Desgraçados, ele sussurrou. Nem morto deixaram o homem em paz. Ele comprou o jornal e voltou para casa cambaleando. Quando Rosinha viu o jornal, ela também chorou. Lampião tinha sido como um pai para eles. Um protetor, um amigo. Ele morreu lutando. Zé disse com a voz embargada. Do jeito que sempre quis, sem se entregar, sem se ajoelhar. Naquela noite, Zé pegou a medalha de Nossa Senhora das Dores que Lampião tinha dado ao seu pai anos atrás. A mesma medalha que José Venâncio tinha guardado religiosamente. Capitão, ele falou para o céu estrelado. Onde quer que esteja, obrigado. Por tudo. Por honrar a memória do meu pai. Por me fazer homem. Por me dar uma vida. Ele apertou a medalha contra o peito. Eu prometo que vou criar meu filho do jeito certo. Vou ensinar a ele sobre honra, sobre coragem, sobre manter a palavra, igual o senhor me ensinou. Uma lágrima escorreu pelo rosto marcado de Zé. Descanse em paz, rei do cangaço. Você foi o maior homem que já conheci. Anos se passaram. 1940, 1945. O mundo mudou. A guerra acabou. O Brasil mudou. José Virgulino cresceu e se tornou um jovem forte, honrado como o pai. Estudou, trabalhou, se casou, deu netos a Zé e Rosinha. Em 1950, Zé Miúdo tinha 39 anos. Cabelos começando a ficar grisalhos. Corpo ainda forte do trabalho na roça, mas marcado pelo tempo e pelas cicatrizes da juventude. Zé, Rosinha disse um dia, faz 21 anos que saímos de Quixeramobim. Você nunca mais voltou lá. Não quer ver a terra onde nasceu? Zé ficou em silêncio por um longo tempo. Tenho medo, ele admitiu finalmente. Medo de que alguém me reconheça. Medo de que descubram sobre meu passado. O cangaço acabou, amor. Lampião está morto. Corisco está morto. Todos estão mortos. Ninguém vai te perseguir mais. E se o coronel ainda estiver vivo? Então você vai vê-lo como o homem que você se tornou, não como o menino assustado que ele humilhou. Zé pensou e concordou. Eles viajaram por 3 dias até Quixeramobim. José Virgulino foi junto, curioso para conhecer a terra do pai. Quando chegaram, Zé mal reconheceu o lugar. A cidade tinha crescido. Havia carros agora, luz elétrica. A praça onde ele foi humilhado tinha sido reformada. Mas ainda era Quixeramobim. É aqui que tudo aconteceu, Zé disse ao filho, apontando para o centro da praça. Ali eu fui espancado. Ali Lampião apareceu. Ali minha vida mudou para sempre. Eles caminharam pelas ruas. Alguns rostos velhos ainda estavam lá. João 7 Cordas, agora com mais de 80 anos, ainda tocava seu violão na praça. O velho olhou para Zé, estudou seu rosto. Os olhos se arregalaram. Zé Miúdo. Oi, seu João. O velho largou o violão e abraçou Zé com força. Menino, menino. Pensei que tinha morrido no cangaço. Todo mundo pensou. Não morri. Lampião me mandou embora antes de Angicos. Graças a Deus. Graças a Deus. A notícia se espalhou rápido. Em poucas horas, meia cidade sabia que Zé Lamparina tinha voltado. Pessoas que Zé nem lembrava vieram cumprimentá-lo, agradecê-lo, porque naquele dia, há 21 anos, quando Lampião forçou o coronel a devolver tudo que tinha roubado, muitas vidas tinham melhorado. Você foi o catalisador, disse Dona Clara, agora uma senhora de 65 anos. Se não fosse por você, o coronel nunca teria sido confrontado. Não fui eu, Zé respondeu. Foi Lampião e meu pai. Foi os 3, ela insistiu. Seu pai, pela bondade. Lampião, pela coragem. E você, por aguentar firme quando muitos teriam quebrado. Mas havia uma pergunta que Zé tinha medo de fazer. Finalmente perguntou a seu João. E o coronel Tertuliano? O velho fez uma expressão estranha. Você não sabe? Não soube de nada dele depois que saí. Vem comigo. João 7 Cordas levou Zé até o cemitério da cidade. Parou em frente a uma sepultura simples. Aqui, Zé leu a lápide. Tertuliano dos Santos, 1875-1945. Que Deus tenha misericórdia de minha alma.
Ele morreu há 5 anos, seu João explicou. De desgosto, dizem. Depois que Lampião o forçou a devolver tudo, ele nunca mais foi o mesmo. Perdeu o poder, perdeu o respeito, perdeu o medo que as pessoas tinham dele. E Rosinha? Zé perguntou, referindo-se à filha do coronel, não à sua esposa. O que aconteceu com ela? Ah, a Rosinha dele sumiu com você. Ninguém nunca mais ouviu falar. O coronel dizia que ela tinha morrido, mas todos sabiam que era mentira. Zé sorriu. Ela não morreu, está bem viva, e chamou sua esposa, que observava de longe. Quando seu João viu Rosinha dos Santos, agora Rosinha Miúdo, quase desmaiou. Meu Deus do céu, é você! Está viva! A notícia causou ainda mais comoção. A filha do coronel tinha fugido com o vaqueirinho. Tinham casado, tinham filho, tinham vivido felizes. Era como um conto de fadas do sertão. Naquela noite, houve uma festa na praça. João Sete Cordas tocou. As pessoas dançaram. Zé contou histórias do cangaço, omitindo as partes mais violentas. E pela primeira vez em décadas, Zé Miúdo se sentiu verdadeiramente em casa. No último dia da visita, Zé levou seu filho José Virgulino até a casa onde tinha crescido. A casinha de taipa ainda estava lá, mas abandonada. As paredes rachadas, o telhado parcialmente desabado. Foi aqui que eu cresci, Zé disse. Eu e meu pai, na pobreza, mas com dignidade. Ele entrou na casa em ruínas. Ainda dava para ver onde ficava o forno, onde ele dormia, onde seu pai tratou os ferimentos de Lampião. Pai, José Virgulino perguntou, o que você aprendeu com tudo isso? Com a humilhação, com Lampião, com o cangaço? Zé sentou em uma pedra e olhou para o filho. Aprendi muitas coisas, filho, mas vou te falar as 3 mais importantes. Ele levantou um dedo. Primeira, nunca deixe ninguém te fazer sentir inferior. Não importa quão rico, quão poderoso eles sejam, você tem o mesmo valor, o mesmo direito de existir com dignidade. Segundo dedo. Segunda, sempre mantenha sua palavra. Seu pai, José Venâncio, ajudou Lampião porque era o certo. Lampião me protegeu porque tinha prometido ao meu pai. Eu saí do cangaço porque prometi dar uma vida melhor para você. Palavra é tudo. Terceiro dedo. Terceira, vingança e justiça são coisas diferentes. Vingança é golpear por raiva. Justiça é corrigir o errado. Lampião podia ter matado o coronel naquele dia, mas ele escolheu a justiça. Forçou o homem a consertar o que tinha quebrado. José Virgulino absorveu cada palavra. E a coisa mais importante de todas, Zé continuou, o amor vale mais que ouro. Sua mãe largou uma vida de conforto por mim. Eu arrisquei tudo por ela. E olha onde estamos agora, felizes, juntos, com você. Ele colocou a mão no ombro do filho. Você vai ter uma vida melhor que a minha, filho. Você já tem educação, tem futuro, mas nunca esqueça de onde veio. Nunca esqueça que seu avô, José Venâncio, foi um homem simples que salvou o rei do cangaço por bondade e que essa bondade mudou o destino de toda a nossa família. Vou lembrar, pai, sempre. Zé olhou mais uma vez para a casa em ruínas, depois para o céu. Pai, Lampião, eu cumpri minha promessa, criei meu filho direito, vivi com honra, fiz valer o sacrifício de vocês. Uma brisa suave soprou pela casa velha, levantando poeira dourada pela luz do sol. E Zé sentiu paz. Zé Miúdo viveu até os 81 anos. Morreu em 1992, em paz, cercado por filhos, netos e bisnetos. Rosinha sobreviveu mais 3 anos, morrendo aos 80, ainda com aqueles olhos verdes brilhantes. José Virgulino se tornou professor. Ensinou história. Contou a história real do cangaço. Não a versão romantizada, nem a versão demonizada, mas a verdade. Homens e mulheres lutando por liberdade em um sistema que os oprimia. Ele teve 5 filhos. Todos estudaram. Todos prosperaram. Hoje, em Quixeramobim, há uma pequena placa na Praça Central. Neste local, em 1929, o capitão Lampião defendeu a honra de Zé Miúdo, provando que no sertão a palavra vale mais que ouro e a honra vale mais que a vida.
E em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, há uma escola com o nome Escola José Venâncio, em homenagem ao vaqueirinho simples que salvou o rei do cangaço e mudou o destino de gerações. Porque no final, essa não é uma história sobre vingança, é uma história sobre honra, sobre como um gesto de bondade de um homem pobre salvou uma vida. Como essa vida salva, jurou proteger o filho daquele homem. Como esse juramento foi cumprido contra todas as probabilidades. E como o menino humilhado na praça se tornou um homem de respeito, pai de família e símbolo de que dignidade não se mede por riqueza ou poder, mas por caráter. O coronel Tertuliano tinha dinheiro, terras, poder, mas morreu sozinho, quebrado, desprezado. José Venâncio não tinha nada além de uma casinha de taipa e um coração bondoso, mas sua memória vive até hoje. Lampião foi chamado de bandido, assassino, demônio, mas para aqueles que ele protegeu, ele foi herói. E Zé Miúdo? Ele foi apenas um menino que se recusou a gritar quando foi espancado, que teve coragem de segurar a mão da menina que amava, mesmo sendo inferior a ela, que escolheu a paz em vez da guerra quando teve chance, e que ensinou aos filhos que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em manter sua dignidade quando o mundo inteiro tenta tirá-la de você. No sertão, meu amigo, a palavra vale mais que ouro, a honra vale mais que a vida, e quem jura, cumpre. E aí, cabra da peste, essa história te arrepiou? Comenta aqui embaixo qual foi a parte mais épica dessa saga. Deixa aquele like gigante se você sentiu a emoção do sertão. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história insana do cangaço, do sertão brasileiro e das lendas que fizeram nossa história. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama histórias de honra, justiça e coragem verdadeira. E me diz, você teria a coragem de Zé Miúdo, de José Venâncio, de Lampião? Comenta aí. Até a próxima e que Deus proteja os homens de palavra.